Eu recebo Leonardo Veiga, pastor da Lagoinha Saudade. Está aqui o pastor Leonardo e ainda o jornalista Renato Lopes. Você viu que meus convidados aqui estão prontos para responder suas perguntas que virão pelo nosso WhatsApp 31 98402 9756, 31 98402 9756. Para quem não sabe, viu, Renato? O pastor Leonardo foi missionário na Índia. Na Índia. Quantos anos, Leonardo? 2 anos, de 2002 a 2004, né? Tivemos o privilégio de servir ali, na época em que o Diante do Trono, né? Ele iniciou o trabalho, né? Relativo a missões, né? E uma das primeiras grandes nações com as quais a gente se envolveu, inclusive com aquele projeto de resgate das crianças que vinham de um lar desfeito, filhas de prostitutas, crianças que já foram vendidas. Tinha isso, né? Crianças vendidas. Ainda tem, sim, infelizmente. Sim. É um comércio, né? É um dos maiores do mundo. Né? É por causa de necessidade material mesmo? Sim e não. É bem cultural, né? Tem uma necessidade? Tem, né? Porque com a questão do sistema de castas, onde há abundância, né? A abundância transborda, mas onde há escassez também. Mas eu acho que é muito mais cultural a coisa. No caso, porque a gente está falando de profetizando vidas, né? Sim. Eu já ouvi muitas pessoas questionando mesmo, esse negócio do Diante do Trono, das meninas. Eu tive o prazer de conhecer uma das meninas que foi resgatada, eu não vou conseguir lembrar o nome dela. Ela esteve aqui em Belo Horizonte. Sarita. A Sarita. Sarita. Também tive a oportunidade de entrevistá-la num dos congressos do Diante do Trono, e é lindo ver esse trabalho, né? Meninas que tinham tudo para terem a sua vida perdida, né? Meninas que eram vendidas a preço de banana, a verdade é essa, tendo essa história totalmente reformada, refeita, né? Eu também tive o privilégio de conhecer a Sarita. Eu fiquei emocionado, quando eu conheci, eu fiquei emocionado. Eu me lembro exatamente do dia em que a Sarita chegou, né? No nosso projeto, né? E por volta de seus 12 para 13 anos, né? Vítima, assim, de um lar desfeito mesmo, e ela foi se aproximando, foi sendo cuidada, né? Com todo o amparo, com todo o aparato ali que a igreja oferecia, né? E nós ali naquele apoio ministerial, sendo figuras de referência de família, de liderança, de caráter, de palavra de Deus, né? Foi tão lindo. Existe inclusive um dia que me marcou, onde lugar onde que o projeto era sediado, havia alguns jardins, né? Então, muitos jardins onde as famílias levavam seus filhos para poder brincar, distrair, jogar bola e etc. E a gente costumava ir ali para orar, né? A gente costumava ali para orar. E nós nos demos a mão, estava eu, a minha esposa, outras obreiras ali, tanto indianas quanto brasileiras, e a Sarita, mais uma outra menina que havia sido resgatada, já estava lá até mais tempo, a Sona. Elas foram visitadas por Deus com uma convicção assim de uma chamada ministerial, e hoje a gente vê isso se cumprindo na vida delas, né? Então é tão gratificante a gente ter podido fazer parte, né? E até mesmo hoje, né? Vocês conhecendo, entrevistando, divulgando, né? Como diria um pastor que foi nosso líder, né? Foi emprestado e hoje partiu para o Senhor agora em julho, pastor Paulo Roberto, né? Foi assim uma referência tão tremenda. E ele dizia, né? Ele tinha um ditado, né? Que se tornou popular, com certeza não era dele, mas assim, que a gente tem que matar a cobra e mostrar a cobra morta, né? Mostrar o pau é muito fácil, né? Ou seja, falar aquela garganta, aquela conversa, mas mostrar uma vida transformada depois, né? Tempos depois, assim, já frutificando, né? E multiplicando, né? A gente está até se aproximando do ano da multiplicação aí, multiplicando, né? Essa vida, né? Que foi resgatada, né? É um prazer muito grande, né? É uma alegria. E eu fico pensando, muitos questionam, assim, para que vai ganhar gente na Índia, né?
Tem tanto brasileiro passando necessidade. Não existe essa tese? É, às vezes, um bairrismo, né? Num caso, assim, um nacionalismo, se eu posso dizer, no âmbito da evangelização. Mas Jesus foi bem claro, né? Ide por todo o mundo. Então, ele nos chamou para brasileiros, para muçulmanos, para árabes, para todo mundo, né? E é papel da igreja, e a Igreja Batista da Lagoinha tem essa missão de trazer essa inspiração para que outras igrejas também façam o trabalho, né? Às vezes a gente não vai alcançar, mas uma outra igreja que se inspirou, fez um trabalho semelhante, alcançou ali outras vidas também. Eu acho que é bem esse o nosso propósito, por isso também de termos uma rede de televisão, para poder estar anunciando isso, impactando, para que outros líderes venham acordar para essa realidade missionária, venham se enganjar aí com a gente. Excelente. Pode falar. E eu acredito também duas coisas dentro disso aí, né? Eu costumo dizer que cada um de nós é responsável pela revelação que recebe, né? Então, de repente o outro chega, mas tem tanta coisa aqui, mas a convicção que Deus trouxe ao meu coração, né? Eu me converti, me entreguei ao Senhor no dia 17 de julho de 1993, né? E no mesmo ano, sem conhecer muito o que era missão, e quando eu fiquei conhecendo, eu comecei a não gostar, né? Por causa desse nacionalismo, né? Vamos dizer assim. Mas assim, a Bíblia fala que a fé é o firme fundamento de fato. Ou seja, é uma certeza que Deus coloca no coração e ninguém tira, né? Então, assim, isso em primeiro lugar, no sentido de colocação, mas a palavra de Deus também diz que o Espírito de Deus predispôs os membros do corpo de Cristo como lhe aprouve. Então ninguém, em outras palavras, de uma maneira assim até grosseira, né? Ninguém tem nada a ver com isso se Deus colocou ou designou algumas pessoas ou instituições especificamente para poder pregar o Evangelho em outros lugares. Né? E também tem uma coisa, né? Porque muitas vezes as pessoas pensam assim, qual o retorno que isso vai dar? Pensando no sentido material. Né? Porque uma igreja que investe em missões, vou usar uma expressão forte, abrindo aspas, é a fundo perdido. Entendo? Não é a fundo perdido, sim. Sim, mas ela não vai ter nenhum lucro daquilo ali, se é possível usar esse termo, né? Um termo mais natural, ela não vai ter um retorno de investimento. A pessoa não vai vir para o templo da igreja sede, contribuir. Mas a ideia não é essa, né? Não. É alcançar o não alcançado, o vulnerável. Agora, fazendo assim um contraponto, você perguntou acerca de é certo a gente ir para outras nações, se tem aqui dentro de casa necessidade, isso sim. Mas eu acho que uma coisa que a pessoa tem que ter ciência, tanto se ela vai evangelizar aqui ou fora, é como que está a casa da pessoa. Porque aí sim a Bíblia dá esse respaldo. Né? Não adianta nada eu estar fazendo missões, e isso, infelizmente, às vezes acontece. Né? O cara está fazendo missões, seja aqui, seja no extremo, no fim do mundo. Mas é a casa dele como está. Às vezes não cuida bem da esposa, dos filhos, e aí é algo que aí, nesse caso, a palavra alerta. Você tem que cuidar do seu bem maior, você tem que cuidar da sua responsabilidade primeira, que é a sua família. Agora, isso estando sanado, se eu vou evangelizar aqui, ou seja lá em que país Deus enviar, né, como o pastor bem falou, né? Não é dar conta de ninguém, é uma questão de vocação e de chamado. Talvez por isso que o celibatário, existe possibilidade de celibatário, sim, Paulo fala isso, né? Porque o celibatário, em termos de missões transculturais, né, de um trabalho num lugar mais inóspito, mais hostil ao Evangelho, é mais viável do que alguém que tem esposa, ou tem marido, tem filhos. Né, porque tem que cuidar da própria casa, vai expor né, totalmente. Né? A gente sabe de muitos casos em que a família sofre. Né? É verdade. Eu me lembro, né, assim, só... Né, vindo um pouquinho para trás aí da conversa, da colocação do Renato, eu entendo que algumas coisas Deus faz por milagre e outras coisas Deus faz por processo. O milagre é essa convicção.
né? Porque não é o marketing, não é a propaganda, mas é algo entre a pessoa e Deus, essa convicção. Mas a missão também ela deve ser o resultado de um processo, de uma pessoa que é chamada, que é vocacionada e que é trabalhada, né? Ronald Lidório, né, um dos missiólogos tão respeitados, ele costuma dizer que o caráter ele precede a missão. E o caráter ele precisa ser o resultado de um processo, provado e aprovado pela comunidade local, para que ele possa ser enviado, tanto por Deus quanto reconhecido. Aproveitando, né, a presença do missionário transcultural, né, eu gosto muito, né, de receber essas pessoas que têm experiências transculturais. O próprio Hermes, que trabalha na China, também sempre nos ajuda, né, porque o Renato é missionário local, nacional e infantil, no bom sentido. A gente até ministra e evangeliza para o mundo, mas daqui, paradinho aqui, não tem essa questão cultural. Agora, eu queria a opinião de vocês. Porque há opiniões no meio cristão evangélico, até entre líderes, que são divergentes. Sim. Não é que um vai brigar com o outro, mas, por exemplo, com relação ao Lau, aquele... Porque foi na costa da Índia, ali na... sim. Esqueci o nome da ilha, meu Deus, toda hora eu esqueço. Ai, caramba. Vou tentar lembrar. Mas é uma ilha de um grupo não alcançado. Né? E eu vi pessoas criticando a atitude do Lau, daquele moço que morreu, não é? E eu já vou até dar meu posicionamento, não é para te constranger com relação à resposta, não. É a minha impressão. Porque ele falou de processo, eu concordo. Que tem que ter um processo, mas tem a convicção pessoal. Sim. Então, me parece que aquele rapaz, o Lau, né, o nosso irmão, 27 anos, literalmente se entregou por amor àquele povo e por amor primeiro a Cristo, aquele povo. Ele foi muito criticado porque, segundo os críticos, houve uma falha de processo. Mas nessa hora, eu posso até reconhecer que talvez fosse ideal que a missão fizesse, mandasse um helicóptero. Mas e o amor dele para aquele povo? Entende? O que você pensa disso? Eu volto na colocação que eu fiz pouco tempo atrás. Cada um é responsável pela revelação que recebe. Né? Ele teve essa convicção e aí a gente parte para o processo, porque o processo não depende exclusivamente da pessoa, né? Então tem informações que nós não conhecemos, né? Qual que era a igreja que acompanhava, né? Qual que é a instituição que formou, né? Ele passou por um processo de discipulado, né? Houve um encorajamento, né? Porque existe outra fala, né, popular, que nós não devemos cortar as asas, nós devemos orientar o voo. Né? Então, existem algumas informações aí, né, que nós precisamos entender que o voo precisa ser orientado, e no caso dele a gente não sabe. Né? A gente não sabe. A gente sabe que havia uma paixão, que ele foi em outros lugares aonde nós não fomos, né? E existe também a fala, né, de que o sangue de um santo derramado numa terra, ele pode produzir muito fruto. Exatamente. Né? Então, de alguma maneira, isso foi benéfico para poder acordar as igrejas, acordar as nações, as instituições missionárias serem balançadas ali com relação a esse cuidado. O mundo começou a olhar para um rapaz, não é verdade? Olhar para um rapaz, olhar para uma cultura que ninguém olhava. Você trabalhou na Índia continental, não foi em ilha, não, né? Não, eu trabalhei em 3 lugares. Quando a gente chegou, havia uma extensão, a sede do projeto era em Mumbai, havia uma extensão em Hyderabad, né, que era um pouco mais ao sul, e depois nós fomos emprestados para outra organização em formação, porque a líder precisou retornar ao Brasil e uma outra obreira, hoje pastora no Rio de Janeiro, ela havia ficado sozinha em Calcutá, numa vila a 17 estações do centro. É no Oceano Índico, né? Não. É leste, né? É leste da Índia. Leste. Eu não sei como é que chama ali. Baía de Bengala. Bengala, é litoral. É litoral. Ô, Leonardo, vamos fazer o seguinte, nós estamos chegando no final do bloco. Eu não sou louco de me arriscar no Índia aqui, porque... Mas a gente sabe aquelas expressões, namastê, como é que é? Como é que é namastê, namaskar. Como é que despede, assim, falando assim, olha... Daqui a pouquinho a gente volta. Você consegue falar isso em índio ou algo parecido? Dá um tchau, como é que é? Tchalegati. Tchalegati para você. Não quer ficar um segundo por fora da nossa programação?
Agora você pode nos acompanhar através das plataformas digitais. Não perca tempo. Acesse, curta e siga-nos. Fique por dentro de tudo o que acontece por aqui. Rede Super, inspirando você.